Se você vai ver o filme do Shazam, não deixa de assistir esse vídeo, porque aqui eu te conto a origem dele desde os tempos de Capitão Marvel até Shazam. Então se liga! O Shazam é um dos personagens mais antigos das histórias em quadrinhos e para contar a história de origem dele, a gente tem que voltar no longínquo ano de 1939. Mas por que tão longe, você se pergunta? É porque foi lá que a finada Fawcett Comics publicou uma história em quadrinhos chamada Whiz Comics número 2, que era estrelada por um super-herói conhecido como Capitão Marvel. What the fuck? Eu sei que pode parecer confuso agora, mas confia que daqui a pouco você vai entender tudo, eu juro. Afinal, você veio aqui ver a origem do Shazam e eu tô falando do Capitão Marvel. Na verdade, o Capitão Marvel era o alter ego do Billy Batson, um jovem órfão que, ao gritar a palavra Shazam, se transformava em um super-herói adulto com força, resistência e velocidade sobre-humanas, além da habilidade de voar e algumas outras que ele foi descobrindo ao longo da sua trajetória como herói. Na verdade, a palavra Shazam era um acrônimo que representava as 6 divindades mitológicas ou os 6 anciões imortais, que concediam poderes ao herói. O S de Salomão dava sabedoria, o H de Hércules dava força, o A de Atlas dava invulnerabilidade e resistência, o Z de Zeus dava poder, o A de Aquiles dava coragem e, por fim, o M de Mercúrio concedia velocidade e o poder de voar ao herói. Juntas, essas letras formavam a palavra mágica que transformava o jovem Billy Batson em um super-herói. Preste atenção agora que essa é a parte complicada, porque estava tudo muito bonito até 2 anos mais tarde, em 1941, quando a National Comics, que hoje a gente conhece como DC Comics, entrou com um processo contra a Fawcett, alegando que o Capitão Marvel era nada mais, nada menos que uma cópia do Superman. E nesse caso a gente nem pode tirar tanto assim a razão da DC, né? 10 anos de processos e batalhas legais se passaram até 1951, quando a Fawcett decidiu parar de publicar as histórias do Capitão Marvel. Mas o destino, meus amigos, ele é sádico e irônico, porque 20 anos depois, em 72, a DC Comics anunciou que finalmente havia concluído o licenciamento do personagem junto à Fawcett, de modo que o Capitão Marvel agora iria integrar o universo DC nos quadrinhos. Porém, a editora precisaria mudar o título da revistinha do personagem, porque durante esses 20 anos, em algum momento, a Fawcett havia perdido o direito exclusivo sobre o nome Capitão Marvel. E aí a Marvel se antecipou à sua maior concorrente e lançou o seu próprio Capitão Marvel em 67, o Marvel, cuja história de origem deu origem a Capitã Marvel, Carol Danvers, que está aí no cinema e que a gente também tem um vídeo aí contando a origem dela. Então se você quiser assistir, o link está aí na descrição. Você percebeu como eu já fiz aqui a conexão entre os dois. Papá, o negócio aqui é louco, fique esperto. Mas voltando então ao Capitão Marvel na DC, ela precisaria mudar o nome do personagem. Ela não poderia mais chamar as revistinhas de As Aventuras do Capitão Marvel, simplesmente. Então o que a DC fez? Ela lançou em 72 a revista Shazam! As Aventuras do Capitão Marvel, que agora seria o título relacionado ao herói ou qualquer coisa do tipo. Agora, sob o comando da DC Comics, a origem do Shazam não sofreu graves alterações quando a editora lançou, lá em fevereiro de 72, Shazam número 1. Na verdade, ela praticamente recontou a história de origem original do personagem. Billy Batson continuava sendo um jovem órfão que havia conseguido seus poderes ao encontrar um mago numa estação abandonada do metrô. Nada novo até aí. Além disso, a editora ainda se propôs a explicar os 20 anos de desaparecimento do personagem, colocando a culpa disso no Dr. Sivana, um vilão e um dos maiores inimigos do Capitão Marvel, que havia colocado o herói e os seus amigos em animação suspensa durante todo esse tempo. Porém, agora você sabe a verdade. Eles ficaram todos na geladeira enquanto essas pendências legais e jurídicas eram resolvidas pelas editoras. A justiça é muito injusta, né, Rogerinho? Tem que acabar a justiça!
Durante a década de 80, logo após a Crise nas Infinitas Terras, o Capitão Marvel começou a figurar em várias histórias do universo DC. Em 86, ele fez parte da série Lendas, que era um grande crossover da editora. Um ano depois, ele apareceria como membro da Liga da Justiça. Em 94, a DC resolveu recontar a história de origem do personagem, mais uma vez, em O Poder do Shazam. Na verdade, não foi recontar a história dele, mas sim enriquecer e dar mais detalhes sobre a história de origem desse personagem. Por exemplo, nessa revista a gente descobre que os pais do Billy Batson, na verdade, eram dois arqueólogos que foram brutalmente assassinados pelo seu companheiro de exploração, o Tio Adam, durante uma expedição no Egito. A gente também descobre que o Tio também sequestrou a irmã mais nova do Billy, a Mary, que ele era um associado ao vilão Dr. Sivana e que ele mesmo viria se transformar no maior inimigo do Capitão Marvel / Shazam, que era o Adão Negro. Além disso tudo, a gente descobre que o tio do Billy o colocou para fora de casa para poder ficar com a herança que seu pai havia lhe deixado. Porém, para mim, na humilde opinião desse fã de quadrinhos, a mudança mais importante que aconteceu com essa história era que, a partir dessa história, foi definido que toda vez que Billy Batson se transformasse em Capitão Marvel / Shazam, a sua consciência, a sua personalidade seria mantida no corpo do herói, de modo que por diversas vezes ele poderia tomar atitudes irresponsáveis, imaturas ou até infantis. A partir dessa história, a DC colocou um marco na história do Shazam, porque ela havia definido todos os pontos cruciais para a construção do personagem nesse universo. Por exemplo, a sua personalidade, a sua história de origem, seus amigos e os seus vilões, principalmente o Adão Negro, que viria a se tornar um personagem muito popular na editora. I'd like to purchase some of your finest beer, please. Muito bem, eu sei exatamente o que você está pensando, porque afinal a gente só chamou ele de Capitão Marvel até aqui, então por que raios o nome dele é Shazam? Acontece que a mudança oficial do nome só ocorreu em 2011 com o reboot dos Novos 52. Dessa forma, o Shazam fez sua estreia pós-reboot em Liga da Justiça número 7, em março de 2012. Nessa versão, Billy Batson ainda é um órfão. É uma criança com personalidade problemática e briguenta que é adotada pela família Vasquez, uma família que já tinha outros 5 filhos adotivos. O Billy leva tempo até se dar bem com seus novos irmãos e irmãs, ele se mete em confusões e brigas no colégio e na verdade é fugindo de 2 bullies que ele acaba entrando no metrô que o leva até a fortaleza mágica da Pedra da Eternidade, onde ele conhece o mago Shazam, que lhe concede os poderes após falar a palavra mágica. Até aqui não é muito diferente do que a gente viu nas outras origens do herói. O que é diferente nessa história de origem é que a DC resgata alguns elementos da primeira origem do Shazam, com a participação da família Shazam nas aventuras do herói. Outra coisa importante é que o mago conta para o Billy que ele era o último da sua família, porque o seu antigo campeão, o Adão Negro, havia matado todos os outros anciões. Dessa forma, ele precisava que o Billy se tornasse um campeão da luz, de coração puro. E isso marca o embate entre o Adão Negro e o Shazam. Eles são 2 lados da mesma moeda. O seu poder deriva da mesma fonte, mas as suas ambições são completamente diferentes. Eles são o completo oposto um do outro. No entanto, o Billy fala para o mago que ele não tem coração puro, que como qualquer mortal, ele foi corrompido pelos pecados da Idade Moderna. No entanto, o próprio mago vê no Billy a vontade de ser alguém melhor e por isso é escolhido, pela vontade, o que em 90% dos casos já é mais do que suficiente. Seja como Shazam, Capitão Marvel ou Billy Batson, é possível ver como o personagem, por mais que ele seja um derivado do Superman, ainda que muito ligado mais ao lado da magia, traz consigo várias falhas humanas, várias características da sua humanidade. Essa história da personalidade do Billy ficar retida no corpo do Shazam quando ele se transforma, coloca o personagem na balança toda vez que ele toma uma decisão. Ele fica pendendo entre a moralidade e a inocência, porém no final ele sempre acaba encontrando o caminho para fazer o que é certo. No fim, não é o Shazam que é a melhor versão do ser humano Billy Batson, mas sim ele auxilia o Billy a encontrar a melhor versão de si mesmo. São as suas experiências como herói que fazem com que ele tente cada vez mais se tornar melhor.
E no fim, acho que é isso que os heróis fazem, né? Eles nos inspiram a ser aquilo que nós podemos ser, nosso potencial completo, nossa melhor forma. É isso que eles fazem. Então, se você acha que esse vídeo está na melhor forma que ele pode estar, se inscreve no canal, curte aí embaixo, segue a Caixa nas redes sociais e compartilha com seus amigos, que isso já dá uma força enorme pra gente e eu agradeço de coração. Muito obrigado pela sua companhia, beijo no seu coração, leia mais quadrinhos, até a próxima, valeu, tchau!